Olá, estamos de volta para mais um capítulo do nosso livro. Hoje é o capítulo 20. Também é longo e também vou dividir em duas partes, tá bom? Tem alguns capítulos bem longos aqui que eu vou ter que dividir, senão fica muito longo, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 20, primeira parte, né? Durante algum tempo, foi o único passageiro no primeiro metrô do dia e teve a sensação de que aquele compartimento era mais um episódio do mundo mudo e imaginário do liceu no qual estava tentando se adaptar. Depois entraram portugueses, trabalhadores portugueses que não tinham nada a ver com Amadeu de Prado. Gregório sentiu-se grato pelos seus rostos casmurros e normais, semelhantes aos rostos das pessoas que de manhã cedo entravam no ônibus na Lagasse, em Berna. Conseguiria ele viver aqui? Viver e trabalhar? O que quer que isso pudesse significar? O recepcionista do hotel observou-o, preocupado. Perguntou se ele estava bem e se nada tinha acontecido com ele. A seguir, entregou-lhe um envelope de papel grosso, selado com lacre vermelho. Tinha sido entregue na tarde do dia anterior por uma senhora já de idade, que esperara por ele até de noite. Adriana, pensou Gregório. De todas as pessoas que conhecera aqui, só mesmo ela usaria um lacre em um envelope. Mas a descrição do porteiro não condizia com ela. Na verdade, ela não viria pessoalmente. Uma mulher como ela nunca viria pessoalmente. Devia ter sido a governanta, a mulher de cujas tarefas fazia para manter o pó longe do quarto de Amadeu, no sótão, para que nada fizesse lembrar o decorrer do tempo. Estava tudo bem, asseverou Gregório mais uma vez antes de subir para o quarto. Queria vê-lo. Adriana, Soledade de Almeida Prado. Era só o que estava escrito no papel de cartas, caro, com a mesma tinta preta que ele já conhecia dos apontamentos de Amadeu, com uma caligrafia que dava a impressão de ser, ao mesmo tempo, desajeitada e altiva. Como se a pessoa que as escrevera tivesse dificuldade de lembrar-se de cada letra, para em seguida desenhá-la com uma grandeza enferrujada. Esquecera-se ela que ele não dominava o português e que tinham conversado em francês? Por um momento, Gregório se assustou com as palavras lacônicas, que soavam como uma ordem para comparecer na Casa Azul. Mas logo viu à sua frente o rosto pálido e os olhos negros, com aquele olhar amargo. Viu a mulher caminhando como se estivesse à beira de um precipício pelo quarto do irmão. O irmão cuja morte não podia ter acontecido. E as palavras deixaram de soar autoritárias para lhe parecerem quase um pedido de socorro saído daquela garganta rouca, coberta pela misteriosa gargantilha de veludo negro. Gregório observou o leão negro, pelo visto o animal heráldico dos prados, impresso no cabeçalho, bem no meio. O leão condizia com a austeridade do pai e a sua morte soturna. Condizia com a figura vestida de negro de Adriana e condizia também com a audácia implacável do caráter de Amadeu. Mas não tinha nada a ver com Melody, a moça de pés leves e irrequieta, fruto de um invulgar descuido à beira do Amazonas. E com a mãe, Maria Piedade Reis. Por que ninguém falava dela? Gregório tomou um banho de chuveiro e dormiu até o meio-dia. Ficou feliz ao se dar conta de que conseguiu primeiro pensar em si
e deixar Adriana esperar. Teria ele conseguido isso também em Berna? Mais tarde, a caminho da Casa Azul, passou pela livraria de Júlio Simões e perguntou-lhe onde poderia arranjar uma gramática persa e qual seria o melhor curso de português caso se decidisse a aprender a língua. Simões riu. Tudo ao mesmo tempo? Português e persa? A irritação de Gregório durou apenas um instante. O homem não tinha como saber que, a essa altura de sua vida, não havia diferença entre português e persa e que, de uma certa maneira, eram a mesma língua. Simões ainda quis saber se tinha avançado em suas investigações sobre Prado e se Coutinho tinha conseguido lhe ajudar. Uma hora mais tarde, já eram quase 4 da tarde, Gregório bateu à porta da Casa Azul. A mulher que veio abrir devia ter 50 e poucos anos. Sou Clotilde, a criada, disse. Passou pelos cabelos grisalhos, a mão marcada pelo trabalho doméstico de uma vida inteira, e examinou a posição correta do coque. A senhora está no salão, disse, seguindo-a à frente. Como da primeira vez, Gregório ficou impressionado pela dimensão e pela elegância da sala. Seu olhar recaiu no grande relógio de caixa. Continuava marcando 6h23. Adriana estava sentada num canto da mesa. O mesmo cheiro acre de perfume ou medicamento estava no ar. O senhor veio tarde, constatou. A carta preparara Gregório para aquele tipo de recepção austera, sem quaisquer saudações introdutórias. Enquanto se sentava à mesa, notou, surpreso, como estava conseguindo lidar bem com o jeito ríspido da velha senhora. E como conseguia perceber todo o seu comportamento como expressão de dor e de solidão. Agora estou aqui, disse ele. Sim, e depois de uma longa pausa novamente. Sim. A empregada se aproximara da mesa silenciosamente, sem que Gregório a tivesse percebido. Clotilde, ordenou Adriana, ligue o aparelho. Só então Gregório reparou na caixa. Era um antiquíssimo gravador, um monstro com bobinas do tamanho de pratos. Clotilde fez passar a fita magnética pela fenda no cabeçote e a fixou na bobina vazia. Em seguida, apertou uma tecla e as bobinas começaram a girar. Ela saiu. Durante algum tempo só se ouviram chiados. Depois, uma voz de mulher disse: "Por que não dizem nada?" Mais do que isso, Gregório não entendeu, pois o que saiu daquele aparelho foi um emaranhado caótico de vozes em meio a ruídos e estalos decorrentes do manuseio inábil do microfone. Amadeu, disse Adriana, quando se ouviu falar uma voz masculina isolada. A sua habitual rouquidão se acentuara ao pronunciar o nome do irmão. Levou a mão ao pescoço e cingiu a gargantilha de veludo negro como se quisesse apertá-la ainda mais contra a pele. Gregório colou o ouvido no alto-falante. A voz era bem diferente do que ele imaginara. O padre Bartolomeu falara de uma suave voz de barítono. A tonalidade correspondia, mas o timbre era áspero. Sentia-se que esse homem era capaz de falar com uma rispidez cortante. Mas essa impressão tinha a ver com o fato de as únicas palavras que Gregório compreendeu terem sido "não quero". Fátima,
disse Adriana, quando uma nova voz sobressaiu da algaravia. O tom de desdém com que pronunciou este nome disse tudo. Fátima fora um elemento perturbador, não apenas naquela conversa, em todas as conversas. Não era digna de Amadeu. Apropriara-se indevidamente do irmão querido. Teria sido melhor se nunca tivesse entrado em sua vida. Fátima tinha uma voz suave e aveludada, que denotava como era difícil para ela impor-se. Havia também em toda aquela suavidade a exigência que a escutassem com especial atenção e consideração? Ou seriam apenas os ruídos que causavam essa impressão? Ninguém a interrompia, e no final os outros esperaram até suas palavras se esvanecerem. Todos sempre são tão atenciosos com ela, tão exageradamente atenciosos, disse Adriana, ainda enquanto Fátima estava falando. Como se a sua língua presa fosse um terrível golpe do destino, que desculpa tudo, todas as baboseiras religiosas, simplesmente tudo. Gregórios nem prestara atenção na língua presa, tudo submergira nos ruídos de fundo. A próxima voz era a de Melody. Falava a uma velocidade estonteante. Pareceu soprar no microfone propositalmente e depois desatou a rir. Enojada, Adriana virou-se para a janela. Quando ouviu a sua própria voz, estendeu a mão e desligou o aparelho. Durante alguns minutos, o olhar de Adriana ficou preso naquela máquina que trazia o passado para o presente. Era o mesmo olhar que ele já tinha visto no domingo, quando ela contemplava os livros de Amadeu, falando do irmão falecido. Tinha escutado aquela gravação centenas de vezes, talvez milhares de vezes. Conhecia cada palavra, cada crepitar, cada estalido, cada ruído. Era como se continuassem sentados na casa da família, lá do outro lado, onde agora morava Melody. Por que então deveria falar deles em outro tempo, em vez de no presente, ou num passado recente, como se tudo tivesse ocorrido ontem? Não acreditamos quando a mamãe apareceu com isso lá em casa. Ela não sabe lidar com máquinas, nem um pouco. Tem medo delas. Acha que vai estragar tudo. E, no entanto, é ela quem aparece com um gravador, um dos primeiros que surgiram. Não, não, disse Amadeu, quando mais tarde falamos naquilo. Não é que ela queira eternizar nossas vozes. Trata-se de outra coisa. Ela quer a nossa atenção. Ele tem razão. Agora que papai morreu e temos o consultório aqui, a vida deve lhe parecer vazia. Rita anda por aí e só a visita raramente. Embora a Fátima venha vê-la todas as semanas, isso pouco a consola. Ela prefere ver a ti, disse a Amadeu, quando retorna. Diz a Amadeu quando retorna. Mas Amadeu não quer mais. Não o diz, mas eu sei. É covarde quando se trata de mamãe. A única covardia que existe nele, um homem que não teme nenhum outro confronto desagradável. Adriana voltou a pôr a mão no pescoço. Por um instante, pareceu disposta a revelar o segredo que se escondia por trás da gargantilha de veludo. E Gregório segurou a respiração. Mas um instante passou e o olhar de Adriana voltou ao presente.
Gregórios pediu então se podia voltar a ouvir o que Amadeu dissera na gravação. Não me admira nada, começou Adriana, e a seguir repetiu de memória cada uma das palavras de Amadeu. Era mais do que um recitar, mais do que a reprodução de um texto por um ator num momento de rara inspiração. A proximidade era muito maior, era simplesmente perfeita. Adriana era Amadeu. Novamente, Gregórios entendeu a expressão não quero. E mais algo de novo, ouvir a minha voz de fora. Quando a gravação terminou, Adriana começou a traduzir. Que aquilo fosse possível não o surpreendia, disse Prado. Aliás, conhecia o princípio técnico da medicina. Mas não gosto daquilo que faz com as palavras. Ele não queria ouvir a sua voz vinda de fora. Não queria. Já se achava suficientemente antipático. E depois o congelamento da palavra falada. As pessoas falam com a convicção libertadora de que a maior parte do que se diz acaba por ser esquecida. Achava horrível ter a ideia de que tudo é guardado, cada palavra dita irrefletidamente, cada disparate. Lembrava-o da indiscrição de Deus. Isso ele apenas murmurou, disse Adriana. Mamãe não gosta dessas coisas e Fátima se sente desamparada. A máquina destrói a liberdade do esquecimento, continuou Prado. Mas não estou te repreendendo, mamãe, até que é divertido. Não deves levar a sério tudo o que o espertinho do teu filho diz. Por que diabos te vês obrigado a consolá-la sempre e a retirar tudo o que acabaste de dizer? Indignou-se Adriana. Quando ela sempre te torturou tanto com seu jeito manso, por que não podes simplesmente assumir o que pensas? Sempre o fazes, sempre. Gregórios pediu para ouvir a gravação mais uma vez, por causa da voz. O seu pedido a comoveu. Quando rebobinou a fita, seu rosto tinha a expressão surpresa e de uma menina feliz, porque os adultos também dão valor àquilo que lhe parece importante. Gregórios ouviu várias vezes as palavras de Prado. Pousou na mesa o livro com o retrato e escutou a voz até ela passar a pertencer àquele rosto. Então olhou para a Adriana e se assustou. Ela devia ter ficado olhando para ele durante todo o tempo. E enquanto isso, o seu rosto se abrira. Toda a rispidez e a amargura tinham se dissipado e restara uma expressão com a qual ela lhe dava as boas-vindas ao mundo do seu amor e de sua veneração pelo irmão. Cuidado com Adriana, ouviu Mariana essa dizer. Vem até aqui, disse Adriana, quero lhe mostrar onde trabalhamos. Seus passos agora eram mais seguros e rápidos do que há pouco tempo, quando o conduzira pelo andar térreo. Estava se dirigindo ao consultório do irmão. Precisavam dela. Tinha pressa. Quem tem dores ou medo não pode esperar, costumava dizer Amadeu. Determinada, introduziu a chave na fechadura, abriu todas as portas e acendeu todas as luzes. 31 anos atrás, Prado tratara aqui do seu último paciente. No leito,
havia uma folha de papel impecavelmente branca. Na estante havia seringas que hoje já não se usam mais. No meio da mesa, um fichário aberto com as fichas dos pacientes. Uma das fichas separada. Ao lado, o estetoscópio. No lixo, chumaços de algodão com sangue de décadas atrás. Pendurados na porta, 2 jalecos. Nenhuma partícula de pó. Adriana tirou um dos 2 jalecos do cabide e vestiu-o. O dele fica sempre à esquerda. Ele é canhoto, explicou enquanto se abotoava. Gregórios começou a temer pelo momento em que ela deixaria de saber se orientar naquele presente passado no qual se movia como uma sonâmbula. Mas ainda não era o momento. Com uma expressão relaxada, as faces rosadas com o entusiasmo, abriu o armário dos medicamentos e verificou o estoque. Está acabando a morfina, murmurou. Tenho que ligar para Jorge. Ela fechou o armário, alisou o papel toalha na mesa de exames, ajeitou a balança com a ponta do sapato. Certificou-se de que a pia estava limpa e depois ficou parada diante da mesa com o fichário. Sem tocar ou nem mesmo olhar para a ficha separada, começou a falar sobre o paciente. Por que foi que procurou aquela abortadeira? Claro, ela não sabe o quanto sofri. Mas todos sabem que Amadeu nunca recusou ajuda nessas situações e que ele nem liga para a lei quando se trata de abrandar o sofrimento de uma mulher. Mais um filho para Etelvina. Isso seria impossível. Amadeu disse que semana que vem vamos ter que decidir se ela precisa ser hospitalizada. Sua irmã mais velha fez um aborto e quase morreu. Lembrou-se Gregórios das palavras de João Essa. Começou a se sentir incomodado. Ali embaixo, Adriana ainda regredia mais ainda para o passado do que lá em cima, no quarto de Amadeu. Lá em cima ficava um passado que ela só pudera acompanhar de fora. Ao editar o livro, homenageara póstumamente esse passado. Mas quando ele se sentava à sua mesa de trabalho, fumando e bebendo café, a caneta tinteiro antiquada na mão, ela não o conseguia alcançar. E Gregórios tinha certeza de que ela, então, ardera em ciúmes da solidão de seus pensamentos. Aqui, nos cômodos do consultório, tinha sido diferente. Aqui ela pudera ouvir tudo o que ele dizia, falara com ele sobre os pacientes e trabalhara como sua assistente. Aqui ele lhe pertencera por inteiro. Durante muito tempo, aqui fora o centro da sua existência, o lugar do seu presente mais vivaz. E o seu rosto, que apesar dos traços da velhice e de certo modo por trás dessas marcas, parecia agora jovem e belo. Revelava o seu desejo de poder permanecer para sempre naquele presente, de nunca ter que abandonar a eternidade daqueles anos felizes. O momento de sair daquele transe não estava longe. Os dedos de Adriana examinaram
com movimentos inseguros se todos os botões do jaleco estavam fechados. O brilho nos olhos começou a se apagar. A pele flácida do rosto velho caiu. A felicidade dos tempos passados se dissipou. Gregório não queria que ela despertasse e voltasse para a fria solidão de sua vida, em que era obrigada a pedir ajuda a Clotilde para colocar a fita no gravador. Pelo menos não agora. Seria muito cruel. Assim, arriscou. E o tal de Rui Luiz Mendes, Amadeu tratou dele aqui? Foi como se ele tivesse tirado uma seringa da estante e lhe tivesse injetado uma droga que percorreu as suas veias com uma velocidade alucinante. Tremores sacudiram seu corpo ossudo, como se estivesse com febre. A respiração se tornou ofegante. Gregório se assustou e amaldiçoou a sua tentativa. Mas depois as convulsões acalmaram. O corpo da velha senhora se endireitou. O olhar trêmulo ficou firme novamente e ela foi até a mesa de exames. Gregório ficou esperando que ela lhe perguntasse como sabia de Mendes. Mas Adriana já voltara ao passado. Ela pousou a mão espalmada no papel toalha. Foi aqui mesmo. Vejo-o deitado, como se tudo tivesse acontecido há alguns minutos. Então, ela começou a contar. Vou parar por aqui, tá bom? O que ela vai contar sobre essa passagem, nós vamos ouvir amanhã, tá bom? Eu falei que o capítulo era longo, né? E eu ia dividir em 2 partes. Então, essa outra parte é também longa. Os capítulos que eu estou dividindo é porque são longos mesmo, tá? Então, amanhã nós passamos para essa segunda parte do capítulo 20, tá bom? Até amanhã, então, pessoal. Vou lembrar vocês, não esquece do like, não esquece de divulgar o canal. Estamos crescendo devagarinho, mas precisamos crescer mais, né? Para que mais pessoas vão se chegando, se inscrevendo e tendo a oportunidade de ouvir todos esses livros tão maravilhosos, com conteúdos tão incríveis, e outros virão melhores e cada vez melhores, tá bom? É o que eu pretendo. Tá bom? E muito obrigada por mais uma vez estarem aqui comigo, tá? Se puder, deixa um comentário. Falou? Tchauzinho, gente. Obrigada.